Mas o entrevistado de agora, nós vamos falar sobre a Semana de Incentivo à Doação de Órgãos Humanos para Transplantes. E eu recebo aqui na Rede Alesp o Ruygens Garcia, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de recebê-lo e falar de um assunto aí tão importante e pertinente nos dias de hoje. De modo geral, em quais casos os pacientes necessitam de transplante, professor? Perfeito. É sempre uma pergunta interessante para esclarecer a população. Eu diria que todas as doenças crônicas, muitas doenças crônicas terminais, quando não existe outro tratamento. Por exemplo, a insuficiência renal na fase final, que o paciente, na maioria das vezes, está precisando de hemodiálise. Os pacientes com cirrose, na sua fase já de descompensação, com água na barriga, com varizes no esôfago. Os pacientes que têm doença cardíaca também no estágio avançada, doença pulmonar, como enfisema, por exemplo, as doenças crônicas de uma maneira geral e, claro, os tecidos, como córneas, né, que também é um dos transplantes mais realizados, medula, tecidos, osso, pele. Então, de uma forma geral, essa categoria é bem abrangente. Existe uma população realmente importante que precisa da doação de órgãos para sobreviverem ou para terem uma melhor qualidade de vida. Agora, de um modo geral, quantos transplantes são realizados no Brasil por ano? E tem categorias aí que tem uma maior demanda? Perfeito. Separando assim, em relação a transplantes de órgãos, em média são realizados mais de 9 mil transplantes de fígado, de fígado, rim, de órgãos, né? O mais realizado é o transplante renal. Por exemplo, desses 9.500 transplantes por ano, mais de 6 mil são de transplantes renais. Mais de 2 mil são transplantes de fígado. Depois vem coração, pâncreas, pulmão. E lembrando que o transplante de córnea é o transplante mais realizado. Em média, são realizados no Brasil, exceto antes de 2019, por causa da pandemia, em torno de 15 mil transplantes de córneas por ano. Agora, é importante, presidente, a gente falar qual o impacto da pandemia tem tido nesses procedimentos, né? Eu acredito que tem atrasado, pelo menos, e muitos tipos de procedimentos até suspensos, né? Como tem sido esse cenário? Perfeito. A BTO, junto com o Ministério da Saúde, tem sempre se reunido para traçar medidas para evitar essa queda. Mas essa queda ela aconteceu no Brasil e no mundo. Eu diria, por exemplo, em 2020, se nós comparássemos com 2019, houve uma queda na doação de órgãos de 12,7%. E dos transplantes foi variável. Por exemplo, o renal teve uma queda de 24%, é uma queda grande, né? O transplante de coração, 16%, o pulmão, 38%. O fígado, o transplante de fígado, menos afetado, mas caiu 9%. Mas os transplantes de córneas tiveram uma queda em torno de mais de 50%, porque durante o período esses transplantes foram suspensos. Aí nós chegamos agora, 2021, janeiro e fevereiro, a atividade transplantadora foi boa, mas em março agora, coincidentemente com o pico da pandemia no Brasil inteiro, houve uma queda importante das doações e, consequentemente, dos transplantes, acarretando aumento das filas e mortalidade também nas filas de espera por um órgão no Brasil. Agora é importante a gente perguntar também quantas pessoas podem ser beneficiadas, né, com a doação dos órgãos de uma pessoa? Perfeito. Os órgãos, por exemplo, você pode doar 2 rins para 2 pacientes, coração, 2 pulmões, pâncreas, fígado, intestino, aí já vão 7 pacientes, órgãos. Ainda mais córneas, tecido ósseo, pele. Então, realmente, é um contingente importante de pacientes que são beneficiados com a única doação. Digo, uma doação de alguém que teve um diagnóstico de morte encefálica e que a família, num ato de muita solidariedade e amor, autorizou a doação de órgãos, que é isso que nós estamos precisando no nosso país, né? Solidariedade, preocupação com o próximo. Isso, a doação de órgãos contempla muito bem esses atos. Agora, um assunto que foi bastante discutido ultimamente, uma pessoa que morre da Covid-19, ela pode ser doadora de órgãos? Explique como funciona essa situação, que tem gerado muita dúvida, viu?
Verdade, porque é uma doença nova que nós estamos aprendendo agora. O que nós temos agora é uma resolução, inclusive, do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, corroborada pela própria Comissão de Infecção da BTO, é que nós precisaríamos que tivesse um prazo após o diagnóstico de Covid de em torno de 4 semanas, 28 a 30 dias. Isso aqui é o clássico, né? Alguém teve Covid, ele teria, para doar os órgãos, esperar 30 dias. Claro que já está havendo agora uma discussão sobre o encurtamento desse prazo, já que depois de 14 dias, geralmente as pessoas não mais transmitem a Covid-19. Talvez nesse contexto, o transplante não pudesse ser realizado depois de 14 dias, fosse o transplante de pulmão, porque é o órgão comprometido principalmente pela Covid-19. Agora... Mas, em média, eu diria, 30 dias é o período padrão de espera para você poder ser um doador depois de adquirir Covid-19. E é obrigado a fazer o PCR mesmo após a morte para constatar essa doação ou não? Como? Eu não entendi a pergunta? Dado o prazo, né? Às vezes a pessoa, se ela é um PCR negativo quando morre, ela pode doar? Isso, exatamente. Uma coisa assim, claro, isso é a pessoa que está com doença ativa. Ela já teve Covid, não há problema, porque hoje isso é um item também de segurança. Todo doador de órgãos, a doação só é concretizada, as equipes só vão retirar os órgãos depois do resultado do RT-PCR para coronavírus ser indetectável. Então, isso traz uma segurança muito maior para as equipes que vão fazer o procedimento e também para os pacientes que vão receber aqueles órgãos e tecidos. Agora, hoje ainda existe eu diria, muita dificuldade dos parentes quererem doar o órgão da pessoa querida morta? Existe, infelizmente. A taxa de negação no Brasil, por exemplo, em 2020, foi de 37%. Varia no nosso país de 22%, 23%, que são os estados que têm menor negação familiar, que é Santa Catarina e Paraná, até estados da região norte que chegam a ter 70% de negação familiar. Então, é importantíssimo que haja esclarecimento, que haja informação, para que nós consigamos reduzir essa taxa de negação familiar e, consequentemente, aumentar o número de doações, aumentar o número de transplantes e salvar mais vidas. Até porque hoje nós temos no Brasil cerca de 43 mil pacientes nas filas de espera por um órgão ou por um tecido nos diversos estados da federação. Entendo. Agora, voltando ao assunto da pandemia, eu acho que muita gente que estava na fila acabou não conseguindo fazer o transplante. Vocês têm dados e, de repente, estatísticas de pessoas que acabaram piorando por não ter acesso ao transplante devido a todo esse momento que nós vivemos? Isso, nós temos os dados que a BTO fechou de 2019, houve um aumento de mortalidade na fila, tanto do transplante de fígado como do transplante renal, que são os órgãos mais realizados, como consequência da diminuição da doação. Outro aspecto também que influiu nessa mortalidade, que tem muitos estados, por exemplo, na região norte, que não fazem vários tipos de transplantes. Então, esses pacientes são encaminhados tanto para a região norte, sul ou sudeste. Então, essa dificuldade de locomoção, a diminuição da malha aérea também contribuiu para essa dificuldade maior de acesso do paciente a uma lista de transplante. Já que o Brasil, como nós sabemos, tem uma dimensão continental, então esse transporte, essa viagem de um estado para outro, às vezes é muito longa, geralmente é muito longa, e isso afetou essa facilidade de acesso do paciente a um serviço de transplante. Até porque também outro aspecto que está acontecendo agora em março, de forma muito importante, que às vezes pode ter a doação, mas muitas vezes aquele hospital não tem vaga de UTI livre para receber um paciente que vai ser realizado um transplante. Por quê? Porque os leitos foram preenchidos por pacientes com Covid-19. É outro fato que também impacta no número de transplantes no nosso país. Agora, outro fator que eu vejo que é interessante que a gente possa abordar, só alguns centros do país estão preparados para transplante ou todas as regiões do Brasil elas têm estrutura para fazer um transplante? Você citou muito da necessidade da malha aérea, né? Isso me chamou a atenção. Existem alguns transplantes específicos que só são feitos em poucos centros, em poucas regiões? Existe esse cenário?
Existe. O Brasil tem uma disparidade regional, econômica, social. Então, por exemplo, se você pensar o transplante de fígado, na região norte só tem um serviço pequeno no Acre, nem Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, estados do Nordeste, que não faz transplante de fígado, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, entendeu? Então, realmente, ainda existe esse coração também, não é feito pulmão, poucos estados do Brasil fazem transplante de pulmão. O transplante de rim tem uma complexidade menor, você tem mais estados que fazem esse procedimento. Mas o importante é que esses pacientes que moram nesse estado, se o estado não faz o procedimento, o estado obrigatoriamente tem que encaminhar para um centro de referência através do TFD, que é aquele tratamento fora do domicílio, que é custeado pelo estado. E outro aspecto também, que aí há sempre uma integração, é que se um estado faz só um transplante de rim, mas os órgãos podem ser captados, por exemplo, o fígado, e esse órgão ser encaminhado para outro estado. Por exemplo, no momento aqui em Fortaleza, nós fazemos transplantes renais. Estamos fazendo um transplante agora, por exemplo. O fígado é feito aqui. Os serviços de transplantes renais temporariamente suspenderam as atividades porque não tinham vagas em unidade de terapia intensiva e enfermarias. Então, esses rins são encaminhados para outros estados, para São Paulo, por exemplo, para Rio Grande do Sul, para Minas Gerais. Então, isso é muito importante para manter a atividade transplantadora no país e, dessa forma, beneficiar mais pacientes. Ou seja, não desperdiçar órgãos. Rubens Garcia, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, viu? Muito obrigado, o prazer é nosso. E é sempre importante informar que para ser doador não precisa assinar nenhum documento. É só todos nós afirmarmos em vida, eu sou doador. Quando acontece isso, você evoluir para uma morte encefálica, a família vai fazer a sua vontade. Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua participação.